Seja muito bem-vindo ao Enfoque. Segunda parte, estamos hoje aqui a abordar a questão dos jovens e da religião. Não apenas a religião no sentido mais limitado, mas no sentido mais abrangente, até porque tem aqui um jovem que é o Bernardo, que se diz ateu, mas que fez parte, por exemplo, de um grupo de jovens católicos, não é, Bernardo? Como é que é isso? Porque há aspectos cívicos que têm, para ti foram muito mais importantes que todas as outras coisas, não foi? Exatamente. Na altura, as pessoas que sabiam que eu realmente... Não eras crente. Exatamente, perguntaram-me todas porque eu estar com os meus colegas cristãos. E a resposta é muito simples, quer dizer, eu naquela altura sentia-me com disponibilidade e com forças de ajudar a comunidade. E só daquela forma é que eu, de facto, conseguia, e com mais facilidade, é que eu conseguia chegar à comunidade, sei lá, desde recolha de alimentos até organizar jantares de Natal para os mais idosos, e eu por aí conseguia lá chegar, se bem que eu depois fui mais longe do que isso, depois tive nas organizações da Diocese do Porto de alguns eventos ao longo do ano, mas filo com muito gosto. E acho que naquele momento fazia sentido, porque eu tinha disponibilidade e por outras razões, não é? É que os aspectos éticos às vezes não se confundem rigorosamente nada com os aspectos estritamente religiosos. Mas deixa-me perguntar aqui à Célia, que faz parte de uma organização muito interessante, que é a Associação dos Padrinhos da África. Que associação é esta, Célia? A Associação Padrinhos da África tem como objetivo central o apadrinhamento de crianças e jovens desfavorecidos, dentro dos desfavorecidos, os mais desfavorecidos no continente africano. Neste momento apoiamos crianças em comunidades de Moçambique e da Guiné-Bissau. A origem tem por base um ano de voluntariado que fiz em Moçambique no ano 2001. Nessa mesma cidade existia um lar de crianças órfãs, foi pedida ajuda para garantir a subsistência daquele lar e no ano 2005 é criada esta associação, porque de facto muita gente se quis associar neste trabalho organizado, não é? Um tipo de ajuda solidária organizada. E trabalhamos com os missionários, portanto, estes grupos que estão organizados, com quem é mais fácil trabalhar, que nos dão credibilidade para o fazer e que estão no terreno, quer estejamos em paz ou em guerra, vamos assim dizer. E essa é uma vertente importantíssima de confissões religiosas ou não, mas é de quem dedica a sua vida a ajudar os outros, não é? Exatamente, de quem se dá nas dificuldades, de quem aceita participar das dificuldades daquele povo, daquela comunidade. E de facto esta é mais do que palavras, uma verdadeira lição de vida, o exemplo que dão, porque é de uma verdadeira entrega e eu, como outros colaboradores, temos testemunhado isso ao longo destes anos, filo durante um ano, porque estive com eles durante um ano, e posso testemunhar isso na primeira pessoa. São de facto pessoas extraordinárias, com quem se aprende muito. Deve haver registros dessas ocasiões muito fortes, não é, Célia? Sim, há, sem dúvida. Quero partilhar só aqui um caso ou outro connosco, porque estas questões têm a ver com não terão a ver talvez só com a religião, têm a ver também com a entrega, é isso mesmo que a Célia dizia há pouco, não é? Assim, uma religião sem o humanismo por base vai levar a outra coisa que não é aquilo que se pretende, não é? Quando nós somos humanos, estamos a ir de encontro aos valores que a religião tem. Qualquer que ela seja. Qualquer que ela seja. Seja lá o Deus com o nome que tiver, exatamente, não é? que o Deus é um Deus único para nós. E entendemos-lo assim, como dizia há pouco. Realmente é um Deus que é transversal às religiões. Depois as representações que temos dele, cada um as faz de acordo com as vivências que temos, os valores, etc. Então um registro que me pede, posso-lhe dar um deste ano, precisamente 6 anos após a criação desta associação. Encontrei-me no passado mês de novembro com uma jovem de 18 anos que acompanho desde os 10 anos, porque eu trabalho com este lar antes da associação ser criada, e ela saiu do lar, que era o lar Arco-Íris de Moçambique, porque disse que quer fazer um discernimento vocacional. Ela acha que tem vocação para religiosa e quer fazer esse teste. Então saiu do lar e deu entrada numa comunidade. Quando eu fiz visita às comunidades no mês de novembro, fui procurá-la e quis vê-la, saber como é que ela estava, porque a acompanho há muitos anos. E ela, quando me viu, foi uma grande alegria, porque não estava a contar com a minha visita, deu-me um grande abraço. É uma criança órfã, de pai e mãe, desde que a conheço,
E, entretanto, a primeira pergunta foi: e os meus padrinhos? E enumerou os nomes, a Rosa, a Celeste, disse o nome dos padrinhos que a ajudaram ao longo destes anos. E disse: estão todos bem, estão lá, e irão ficar felizes por saber da tua alteração à vida que tinhas. E ela, entretanto, pronto, estávamos a conversar, e a uma certa altura ela olhou para mim e disse: e eu pensava que nunca mais se iriam lembrar de mim. E eu arrepiei-me e ainda me arrepio quando tento traduzir isto. Porque, de facto, esta rapariga, esta jovem, sentiu que foi amada de verdade. Ela era, de facto, alguém importante. E eu senti que um dos objetivos desta associação foi, de facto, atingido. Realmente, uma coisa dessas dá bem para perceber que as coisas se conseguiram. Nuno Coelho, você é evangélico, mas hoje em dia há cada vez um maior número de crenças, muito diversas. Há muito este conceito das pessoas também, graças à questão da lei da atração. Estava aqui a lembrar-me do segredo e dessa questão também que falava um pouquinho ali o Bernardo, das pessoas pensarem por si próprias, que são capazes, portanto, como alternativas à religião tradicional. Como é que vê esta situação? Este multiplicar de seitas religiosas, enfim, essa designação mais corrente. As religiões tradicionais já não servem? Eu acho que eu não vejo o facto de existirem diversas religiões, diversas crenças, diversas igrejas como uma coisa má por si só. Eu não estou a perguntar se é má, pergunto-lhe como é que encara isso? Penso é que acaba por trazer um pouco de confusão. O facto de haver... Eu acho que podemos encontrar aqui uma igreja que servisse para aquilo que nós acreditamos, em vez de se calhar, nós tentarmos seguir porque acreditamos que é o correto, uma igreja que me incuta determinados valores, determinadas crenças. Acho que começa a ser um bocadinho ao contrário. Nós procuramos a igreja que se adequa um bocado à nossa forma de ser e se calhar algumas coisas em nós precisam de ser mudadas. Ou seja, na sua opinião, se eu bem entendo, as pessoas procuram uma igreja à sua forma e não procuram adaptar-se à forma mais comunitária da igreja. É um pouco isso? Sim, eu acredito que sim. Uma opinião muito pessoal, mas penso que por existir tantas opções, acho que começa a ficar um pouco confuso. Acho que para as próprias pessoas que se calhar até se lembraram agora ou sentem a necessidade de procurar uma igreja, se calhar à primeira vista, pelo menos, vão ficar um bocado confusas por existir tanto tipo de religiões. Mas o que é certo é que as religiões, vamos dizer, tradicionais, de alguma forma, a religião cristã, a religião judaica, a religião muçulmana, há muita gente hoje que procura essas igrejas alternativas. Estou-me a lembrar, e eu cheguei a convidar pessoas da IURD, enfim, que não aceitaram estar aqui presentes, mas que procuram estes cultos diferentes e que estão cheios de gente. Será que as religiões tradicionais já não conseguem dar a resposta às perguntas que tantas vezes falam? Ou é uma forma de uma abordagem muito incisiva, com o marketing a funcionar muito no meio disto tudo? Existe uma coisa chamada a Igreja Emergente, que é uma igreja que emerge hoje em dia, daí o nome, mas que eu acredito que, acima de tudo, é uma igreja atual. Eu acho que, tanto uma igreja evangélica, uma igreja católica, outro tipo qualquer de igreja, eu acho que deve procurar ser uma igreja atual. Não indo contra os fundamentos que estão na Bíblia, não indo contra aquilo que a Bíblia nos ensina. Ou seja, tem que estar atual, não é? A igreja não se pode distrair. Não faz sentido ficar para trás. E eu enquanto preparava este programa, estava aqui a ver hoje um escrito do José Tolentino de Mendonça, que é padre, poeta, está nomeado para o Conselho Pontifício para a Cultura, que dizia: a igreja precisa de estar disponível mais vezes para se encontrar e se aprender. Professor, eu perguntava-lhe, e assim, uma vez que não tenho cá ninguém da religião muçulmana, mas o senhor, como estudioso da ciência das religiões, peço-lhe que me ajude neste raciocínio. Falamos muitas vezes da religião e da guerra. Como é que em nome da religião há tantas guerras e todos nós sabemos o que é que isso aconteceu? Porque se hoje se fala muitas vezes na religião muçulmana, não a religião muçulmana, mas pessoas de origem muçulmana que estando ligadas a situações de guerra gravíssimas, se fomos um bocadinho lá para trás, percebemos que durante as cruzadas as coisas também não foram fáceis da parte dos cristãos. Como é que se pode, em nome da religião, justificar e, digamos, dar razão a determinadas práticas tão violentas como a guerra? Pois é, talvez a forma mais interessante, mas mais inesperada de colocar a questão fosse até como é que nós hoje conseguimos, em termos de civilização, que conseguimos
olhar para as religiões de forma contrária, porque a verdade é que se nós olharmos para a nossa história, seja do mundo judaico, do mundo cristão, do Islão, de facto grande parte da história das religiões foi uma história de guerra e de matar em nome de Deus. E infelizmente a relação das religiões com o poder, quando não era coincidente, era tão estreita que legitimava ou despolutava uma violência extrema. Enfim, todos os textos sagrados da Torá à Bíblia, ao Corão, estão repletos de grandes matanças, de grandes genocídios. Nós, de facto, é que, em termos de cultura ocidental, fizemos uma limpeza quase que à nossa memória, e nós, de facto, hoje em dia avançamos, pelo menos em parte do mundo, avançamos para uma visão da religião que é uma visão que remete muito mais para o espiritual, para o social e, enfim, libertámos-nos felizmente desse outro lado. Agora, hoje em dia, de facto, nós continuamos a ter muitas vezes a religião, não necessariamente como objeto ou motor da guerra, mas genericamente da violência e do ódio, sim. Isso, Mas sim. eu perguntava aqui ao Nuno Coelho, que é um rapaz, portanto, evangélico, como é que achava determinados aspectos relativamente, portanto, à religião e porque é que as pessoas vão procurar outros cultos. Mas pergunto-lhe assim, como é que, por exemplo, e sem estar a generalizar de forma alguma, mas como é que, por exemplo, e ponho a questão muito concreta, relativamente a alguns muçulmanos, e digo apenas alguns, como é evidente, conseguem convencer os jovens, por exemplo, jovens suicidas que, enfim, fazem atentados terríveis, coisas diabólicas que temos visto nos últimos tempos. Embora, repito, estas coisas não são exclusivas, enfim, do fanatismo religioso muçulmano, mas também são de outros. Mas como é que se consegue convencer um rapaz, uma rapariga que tem 17, 18 anos a pôr um colete cheio de explosivos em nome de uma religião, rebentar com ele e com uma data de gente? Infelizmente, em determinadas circunstâncias, convence com muita facilidade. Circunstâncias essas que são? Essas que são, a primeira componente é uma visão estrita e literal do texto sagrado que valoriza determinados trechos em detrimento de outros, mas acima de tudo um literalismo do texto sagrado, e onde o texto sagrado diz que é para matar o infiel que se caracteriza desta forma assim, se o texto sagrado diz, e é lei, e isto aplica-se a qualquer leitura literalista do texto sagrado. E, em segundo lugar, de facto, situações que não são necessariamente situações de pobreza, mas de desenraizamento cultural, de alguma opressão, e quando se cria sempre um fantasma exterior que é alguém a abater. Neste caso desse Islão fundamentalista, extremista, é o Ocidente, que é o lugar de onde vêm todos os males. E, portanto, com esse quadro junto, fundamentalismo na leitura do texto sagrado e a criação de um desenraizamento com um fantasma externo, é relativamente fácil. Em termos práticos, Bernardo, como é que tu vês uma situação deste tipo, em termos do fundamentalismo religioso, que não é apenas, estávamos aqui a falar do fundamentalismo islâmico, mas podemos ir para outras circunstâncias, onde também tem havido fundamentalismo ao longo dos séculos, religioso, de outras religiões. Como é que tu observas, tu como uma pessoa que não acreditas em Deus, como é que vês esta situação do indivíduo que se enche de explosivos e que manda pelos ares uma centena de pessoas? Para mim é extremamente difícil analisar esta situação. Eu fico incrédulo de como é que isto acontece, não é? Quer dizer, acho que deviam apelar ao bom senso, à união, não é? Dos cidadãos, e é precisamente o contrário que acontece. Não tenho explicação para isso. Quer dizer, é um fenómeno que... Dificilmente algum de nós teria explicação para uma coisa dessas, mas é uma coisa que acontece, que percorre os nossos dias, não é? Eu acho que por trás disto tudo há outros valores, se calhar há outros valores que se levantam, mas que não são públicos, se calhar não interessam saber, não é? Poderá haver política, poderá haver outro tipo de interesses. É isto, quer dizer, se calhar basicamente é isto que eu encontro como explicação para o que acontece, não é? Nuno Coelho, percebe-se, entende-se o fundamentalismo religioso? Como é que se percebe, nos tempos que vão correndo, com tanta comunicação, com tanta informação, que circula por tudo quanto é lado, sim, com tanta facilidade, como é que se consegue pôr as pessoas num sítio tão fechado que as convençam que, de facto, se fizerem explodir, se explodir mais não sei quantas pessoas, que aquilo vai ser a melhor coisa deste mundo? Em relação, por exemplo, aos muçulmanos, e o professor saberá com certeza melhor do que eu, mas eles, lá está, têm um texto que o traduzem literalmente à prática e acreditam que aquilo os fará chegar a um lugar melhor. Portanto, não é muito difícil
fazerem isso ou convencê-los, como o professor estava a dizer, eu concordo um pouco com ele. Agora, no meu ponto de vista e nos meus valores, naquilo que eu creio pela minha Bíblia, pela Bíblia que eu leio, pela Bíblia que eu tenho aprendido, logo lá no início diz: um dos mandamentos não matarás. Portanto, qualquer coisa que vá nesse sentido... Qualquer religião, basicamente, eu penso ao professor, eu não sei se estou a dizer aqui um grande disparate, mas acho que não, mas basicamente todas as religiões têm como princípio elementar não matarás, não tem? Exatamente. Que é o princípio básico do ser humano, é a regra mais elementar de todas. Mas os textos sagrados têm essa característica que a nós, que somos muito cartesianos, nos deixa perplexos. De facto, todas as religiões assentam nesse princípio, que é, no fundo, se quisermos, a dignidade da vida humana. Exatamente. Mas também todos os textos sagrados, ao mesmo tempo, depois têm pequenos trechinhos lá dentro que, se quiserem ler de forma muito estrita, por vezes descontextualizada, possibilitam exatamente o contrário. Uhum. Eu perguntava agora à Célia, que é católica, como é que, já puseste a questão também aqui ao Nuno Coelho, como é que vê um grande afastamento, pelo menos há um pouco essa sensação, a própria Igreja fala nisso mesmo, o afastamento da Igreja, dos jovens, que tradicionalmente, por exemplo, em Portugal, um país com tantas tradições católicas, as pessoas estão-se a afastar da Igreja, está a haver menos convicção, menos vocações religiosas. Qual é a razão, no seu entender, disto? Serão várias, não é? Mas eu penso que uma delas terá sido uma pregação, no fundo, de que o ser católico e o frequentar os sacramentos seria antes para não ser punido, digamos assim, e não foi apresentado como sendo, por exemplo, um caminho de maior felicidade. Ou seja... Quem é a responsabilidade disso? Da Igreja, que falou tanto tempo no inferno? Também. Na minha perspectiva... Até um Papa, um extraordinário que tivemos até há alguns anos atrás, vir explicar que as coisas, se calhar, não eram bem assim, não é? E eu penso que estará aí uma razão que, na minha perspectiva, é forte, porque é diferente eu dizer é importante, experimenta ir à missa e estar atento à palavra e à sua explicação. Tenta perceber os benefícios que podes tirar daí. Talvez possas ser uma pessoa mais feliz no teu dia-a-dia, porque te vai dar instrumentos, bagagem para tu conseguires lidar um pouco melhor com as pessoas com quem trabalhas, com quem vives, etc. É diferente esta perspectiva do que dizer tens que ir, porque se não fores vais ser punido. Castigo, não é? Vais ter um castigo. Ou seja, hoje em dia, dada a mentalidade, dada a evolução da ciência, o mundo é diferente, a tecnologia é tanta coisa à mistura, transformou a nossa forma de ver a vida e de ver as questões da fé. Por isso, a Igreja tem mesmo que fazer este processo de mudança e penso que está a fazer, eu também assim entendo, porque de facto faz todo o sentido frequentar uma religião, procurar aprofundar a sua fé na perspectiva de que ela é uma mais-valia na nossa vida. E não castradora, exatamente, e não castradora. Há uma questão que nós falávamos aqui no intervalo, que é uma questão de algum melindre, mas que não deixa de ser uma questão dos nossos dias, que há entre 10 a 20 milhares de crianças que sofreram abusos sexuais na Igreja Católica Holandesa e há 800 pessoas alegadamente ligadas à Igreja, que estarão envolvidas neste crime, porque é um crime abusar de uma criança. Acha que isto também tem sido muito marcante para a Igreja nos últimos tempos? É uma questão que se fala muito, pelo menos pela primeira vez fala-se, não é? Para nós é vergonhoso, eu digo para nós, católicos, cristãos, é claro que é uma vergonha e deverão ser punidos, deveriam ter sido todos, não serão todos, infelizmente, porque é de facto algo de macabro, digamos assim, e nem consigo entender, sinceramente, porque é que isto acontece e como é que é possível. Algum secretismo da Igreja não conseguirá envolver isto numa teia nos últimos anos, durante anos e anos? Talvez o mesmo que existe em qualquer grupo profissional. Eu acho que todos nós temos essa experiência. Acontece alguma coisa com os nossos, a nossa tendência é tentar não deixar que... tentar assentar a poeira, não deixar que... É muito corporativo, todos, é isso que eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que se nós quisermos ser sinceros, cada um tenta fazer isso. Erradamente, porque aqui, neste caso, é algo que grita, não é? É o abuso de menores, de gente indefesa, que não tem capacidade mental para se defender. E nem capacidade mental, nem capacidade física. E de facto,
pensando nisto, deveríamos ter a coragem para falar. Mas o escândalo, como é tão grande, talvez tenha havido essa tentação. No fundo, foi uma tentação de tentar encobrir no sentido de... Penso que também quem teve conhecimento, quero acreditar nisso, que tentou fazer tudo, ainda que de uma forma não visível, para que fossem chamados a atenção e não se repetisse. Mas isso é aquilo que a gente está a supor, não sabemos. Agora, o que eu quero dizer é que a Igreja tem início em Jesus Cristo, que é uma figura para nós central. Mas quem a tem feito crescer e quem a constitui são homens e mulheres. E todos nós sabemos que somos imperfeitos e pronto. E porque são homens e mulheres, o erro vai estar presente, o crime também vai estar presente, infelizmente. Por isso é que, enfim... Também estas coisas acontecem. Exatamente, não será de supor que as pessoas que praticam uma religião, que seguem uma determinada religião, deverão ter, pelo menos não haverá um pouco essa ideia à partida, uma postura de uma maior correção? Sim. Não falo apenas em casos tão graves como esta questão da pedofilia, que foi muito falada nos últimos anos, mas de outras questões. Estou-me a lembrar de questões laborais, por exemplo. Não é suposto que alguém que pratica uma determinada religião não terá de ser um cidadão com uma conduta um pouco diferente? Acho que devem ser pessoas normais, mas ser um exemplo bom, acima de tudo. Não haverá uma maior exigência para isso? Talvez. Eu acho que nós devemos pôr essa exigência a nós próprios. Enquanto pessoas que acreditamos no que acreditamos, no nosso Deus, em Jesus Cristo, devemos pôr essa exigência a nós próprios. Procurar ser pessoas íntegras, pessoas que agem corretamente. Claro que nós falhamos todos, somos homens, somos... Ninguém naturalmente pensa que as pessoas são santas, porque santos já morreram todos, não claro. É? Mas de qualquer das formas, Nuno Coelho, eu gostava que você me desse um exemplo muito concreto, que é assim, você é engenheiro informático, é isso que me tinha dito que é. Sim. Como é que é em termos da sua vivência religiosa, se é que pode dizer, e que não considera, enfim, de alguma forma invasão da sua privacidade, mas como é que é a sua vida em termos de religião? Como é que você pratica a sua religião no seu dia-a-dia? Eu sou engenheiro informático, embora ainda tenha acabado o curso e tenha enverdado também por uma área que já faço há algum tempo, que é a área da música. Mas basicamente aquilo que eu faço, e estou bastante envolvido na igreja, também na área da música. Eu vou à igreja normalmente, nas religiões, estou envolvido em alguns projetos. Na igreja nós também temos, por acaso, um projeto idêntico ao que projetos sociais, não é? Exatamente. Hoje é um caminho muito importante para qualquer igreja. Acho que faz todo sentido. Havendo essa possibilidade, a igreja tendo essa possibilidade, acho que faz todo sentido. Nós temos um lar de idosos bem aqui perto de nós, na Senhora da Hora, temos que é lar de idosos Centro do Dia, o Lar Betesda. Nós temos também um apadrinhamento de crianças africanas, fazemos trabalho com toxicodependentes. Temos um lar de crianças órfãs também, o Lar de Betânia, mais para o sul do país. Quer dizer, fazemos uma série de... Há uma grande interligação com a sociedade, é isso que vocês também sentem isso, não é? Na vossa prática diária? Sim, sentimos porque acreditamos que essa é a nossa missão. Eu sou religioso, eu sou crente em Deus e eu não vejo a minha existência como uma existência, e penso que não vou chocar o Bernardo, só minha. Vejo como algo que eu posso também e que devo transmitir a outros, porque é isso que eu leio na Bíblia. Portanto, ir por todo o mundo e fazer testemunhas minhas, não é? Portanto, sejais minhas testemunhas, para que outros possam conhecer também. Portanto, há aqui uma noção muito grande de dar, pelo menos, dar a conhecer. Não é apenas uma prática religiosa, é também uma forma de estar a vida e uma prática social. A vossa igreja, a Igreja Evangélica, tem tido mais gente? Ou há mais gente que chega ou há mais gente que parte? Eu acho que é um bocadinho, às vezes, também por modas. É claro que há muita gente que já não está, que eu conheci, estando na igreja, que neste momento não está. Houve outras que não estavam e que agora estão. A minha igreja não teve nenhum decréscimo significativo, nem um aumento tão significativo. Como é que vocês fazem em termos de evangelização? Tipo porta a porta? Como é que funcionam relativamente a obter mais pessoas para vocês? Nós temos reuniões públicas, qualquer pessoa pode ir. Por vezes é um bocado complicado, a não ser que eu convide alguém para ir. Normalmente as pessoas passam, até podem ouvir de fora, mas não entrar. Mas por causa de tentar
resolver essa... E estamos mesmo a chegar ao final da segunda parte. Esse travão, nós procuramos fazer reuniões ao ar livre, campanhas evangelísticas ao ar livre. Muito obrigada. É uma forma também de dar a conhecer a Igreja Evangélica que temos aqui neste Em Foco. Voltamos daqui a pouco e continuamos a falar destas questões dos jovens e da religião. Até já.